Pai do Senhor, amados irmãos, estamos aqui dando início a mais uma aula de EBD dos jovens, lição 1 do dia 5/4/2020. Os irmãos começaram a chegar na sala. Vamos dando um oi aí, um amém. Glória a Deus. Antes de começar, vamos dar um tempinho para que os irmãos se conectem. Desde já, mais uma vez, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. E lembrando que nada vai interferir no que Deus tem para fazer em nossas vidas. Seja doença, seja igreja fechada, ciente que o Senhor está no controle de todas as coisas, Ele abre um canal, uma porta, para que nós possamos cada vez mais estar buscando o Senhor. E cada vez que a gente busca o Senhor, ou que nós buscamos o Senhor, nós somos fortalecidos, porque essa busca fortalece o nosso espírito. E esse espírito nos faz ser vencedores. Amém? Bacana, Rafael Costa, Carlos Alberto Teixeira. Eu peço perdão aos irmãos, eu não consegui, por problemas técnicos, entrar no Instagram. E aí, quem puder compartilhar com os irmãos, que da próxima vez a gente consegue resolver esses problemas técnicos. Mas como tudo é novo, estamos aqui para reaprender. E a vida é isso, sermos resilientes. Ok, amados irmãos? Então vamos dar início. E como eu faço sempre, vamos iniciar fazendo uma oração, pedindo a Deus para que Ele venha tomar posse do início e do fim, porque sobre Ele está todo o controle de todas as coisas. A palavra do Senhor diz que devemos orar sempre, incessantemente. Ou seja, em tudo devemos dar graça. E por este momento, vamos agora fazer uma oração para iniciarmos, para que o Senhor venha nos dar graça neste momento. Amém? Eterno e soberano Deus, toda honra, toda glória devemos dar somente a Ti, Senhor. E estamos aqui, Senhor, numa sala virtual, mas no coração dos Teus servos, Senhor, estamos presentes, assim como Tu vais se fazer presente, Senhor, nesta sala, para que todos, Senhor, saiam daqui hoje, mais uma vez, Senhor, cheio de conhecimento do alto. A Tua palavra diz, Senhor, que nós perecemos por falta de conhecimento, mas eis aqui, Senhor, a Tua igreja, Te buscando, para do alto sermos revestidos, Senhor, do Teu poder e da Tua glória, para a honra e glória e louvor do Teu santo nome. E eu Te peço ainda, Senhor, que neste momento não seja, ó Pai, o nosso entendimento, mas que seja, Pai, a ação do Teu Espírito em cada coração, de cada um que esteja, Senhor, ouvindo esta live. Que tudo que façamos, ó Pai, que seja para a honra e para a glória do louvor do Teu santo nome. Amém. Meus amados irmãos, nós estamos começando esse trimestre, onde fala tempos de conquistas, fé e obediência no livro de Josué. E a primeira lição fala, lição 1, do dia 5/4/2020, fala o livro de Josué, tempos de conquista. Hoje é uma aula introdutória e esta aula vai nos balizar para todo esse trimestre. E eu creio que, assim como Josué aprendeu com Moisés, nós vamos aprender hoje, e com as lições de Josué, como devemos suportar essas adversidades que passamos. Amém? Para quem não tem revista, o texto do dia está em Romanos 8, versículo 37.
Romanos 8, versículo 37. Diz o seguinte o texto: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, porque por aquele que nos amou. Amados, esse texto é fantástico. Se nós seguirmos esse texto, olha o que ele diz para respaldar o que ele está dizendo. No verso 38 continua dizendo: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha como é interessante. Por que ele diz aqui no texto, que eu vou ressaltar, porque em Cristo somos mais do que vencedores? Porque, amados, os ímpios nesta vida, eles têm vitórias. Mas a vitória desta vida, ela se pauta somente aqui. E nós que somos cristãos e acreditamos na vida eterna, esta vitória, ela é para toda a eternidade. Então, amados, nós estamos diante de um Deus que nos prova, não porque quer nossa derrota, mas que Ele quer nos purificar para a vida eterna. Então, por isso que nós somos mais do que vencedores. Nesse mesmo texto, no versículo 32, diz que o Senhor deu seu Filho. Mas para quê? Para que Ele morresse por nós. Então, amados, somos mais do que vencedores. Apesar das adversidades, apesar dos problemas que passamos, nós não somos daqui. A palavra do Senhor diz que nós somos peregrinos, forasteiros e estrangeiros. A nossa cidadania é do céu. Então, meus amados, aqui é transitório, é passageiro. E esse texto quer dizer isso para nós. A síntese diz que os resultados da liderança de Josué deixaram profundas lições para os hebreus e para nós, servos do Senhor que vivemos na atualidade. Ou seja, serviu para os hebreus, mas até hoje continua nos servindo de lição. O texto do dia, amados, o texto bíblico para esta reflexão, para começarmos a nossa introdução, ela está em Josué, no capítulo 1, do versículo 1 ao 6. Abram suas Bíblias e vamos acompanhar. Ela é uma introdução para a introdução dos comentários e para darmos sequência nos tópicos a seguir. Amém? Bem-vindo aí os que estão entrando aí novamente, os que estão chegando na sala. Vamos lá. Josué, capítulo 1, do versículo 1 ao 6. E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a meu servo Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano, até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém se sustentará diante de ti todos os dias da tua vida. Como foi com Moisés, assim serei contigo. Nem te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais lhe daria. Olha como é interessante esse texto. Mas no versículo 1 e 2 desse texto tem algo que é fantástico, que eu me peguei e achei muito interessante. Quando Deus fala com Josué, ele diz o seguinte: o meu servo. Ele não diz meu ex-servo. E no versículo 2 ele diz assim, ó: Moisés, meu servo é morto. Ou seja, para nós morto, acabou.
Mas para o Senhor diz, meu servo é morto. Ou seja, ele está com o Senhor, assim como nós estaremos com o Senhor um dia. Então a morte para nós não pode ser uma fadiga. Eu sei que nós não fomos ensinados da morte. Eu sei que ao longo do tempo a gente não se preparou para a morte. Mas o Senhor colocou em nossos corações esse medo da morte. Mas não é a morte física. Aparentemente o medo que nós temos é da morte física. Mas essa morte que o Senhor colocou em nosso coração para que tenhamos medo é a morte eterna. É um medo de ir para o inferno. Porque a partir do momento que eu aceito Jesus, que eu tenho Ele como único e suficiente Salvador, que eu creio na promessa que Ele fez, olha o que Cristo disse. Eu vou, prepararei um lugar e voltarei para buscá-los. Então nós somos filhos desta promessa, que Cristo vai vir e vai nos levar para a eternidade. Então quando ele fala que Moisés, meu servo, é morto, quer dizer que ele foi para perto de Deus. Assim como eu e você e todos aqueles que aceitaram Jesus vão para perto de Deus. Num lugar celestial, onde não tem dor, não tem choro, não tem doença. O próprio Cristo nos garantiu. Paulo diz que esse corpo corruptível será transformado em um corpo incorruptível, ou seja, como a primícia daquele que foi Jesus Cristo. Olha a bênção que está guardada para mim e para você. Está ao lado do Senhor, como ele foi transformado num corpo incorruptível. É uma bênção. Mas, amados, vamos à nossa introdução. E os irmãos que me conhecem sabem que se deixar eu vou falar a tarde toda, mas eu vou procurar ser bem sucinto, porque é uma aula introdutória e nós vamos entrar muito no detalhe nas aulas seguintes. Vamos lá, introdução. Moisés libertou os israelitas da escravidão do Egito e após a travessia do Mar Vermelho, guiou-os pelo deserto rumo à terra prometida. Caminharam por cerca de 40 anos, quando toda aquela geração adulta de ex-escravos morreu. Entretanto, diferentemente de outros povos, os hebreus não sucumbiram ou não caíram, pois Deus queria preservá-los para si, pois havia prometido que deles descenderia o Salvador do mundo. Então o Senhor levantou uma segunda geração, a qual foi adestrada ou ensinada ou orientada no deserto. Ali os novos hebreus viram grandes milagres de Deus, conheceram a rebeldia de seus compatriotas e o resultado funesto, ou seja, fatal, uma morte fatal, que adveio para os desobedientes. Amados, eu tenho falado muitas vezes que o cerne de seguir o Senhor está na obediência. Olha o que aconteceu com aquele povo pela desobediência. E o Senhor só poupou porque ele tinha promessa. E quando tem promessa, o Senhor não deixa de cumprir. Aquele povo passou aproximadamente, amados, 430 anos no deserto. Aliás, no Egito. Desses 430 anos, alguém ainda clamou a Deus. E quando clamou a Deus, o Senhor levanta um libertador, que é Moisés. Mas nós esperamos, muitas das vezes, as respostas imediatas. Nós esperamos de pôr no micro-ondas e sair a resposta. E não é assim. Quando aquele povo clama, o Senhor prepara o Salvador. Prepara Moisés. Então, quando o povo aclama, Moisés não tinha nem nascido ainda. Então, o Senhor faz nascer Moisés, que eu não vou contar a história, que é um outro contexto. Mas o Senhor faz nascer um Salvador. E esse Salvador dos hebreus passa exatamente 40 anos dentro de um palácio. Depois ele mata um egípcio. E esse Moisés passa 40 anos no deserto. Olha,
dentro do Egito, no palácio, ele estava sendo ensinado para ser um faraó. Ele era filho, mesmo que de adoção, mas ele estava ensinado em leis, em cultura, em arquitetura, em ciências, em todas as coisas. Então Moisés era um homem culto. Então Moisés tinha tudo. Agora Moisés mata um egípcio e foge para o deserto e passa agora 40 anos sem ter nada. Quando eu digo sem ter nada, das regalias que ele tinha no palácio. E aí o Senhor o chama para cuidar daquele povo, para tirar aquele povo da servidão. Quando o Senhor chama Moisés para tirar o povo da servidão, agora Moisés passa 40 anos no deserto. Lá se vai, amados, 120 anos aproximadamente. E nós, às vezes, pedimos e queremos a resposta de imediato. Que nível de comunhão nós temos com Deus? Para pedir e acontecer de imediato? Amados, nós temos que aprender a ser pacientes. Aquele povo, amado, que saiu do Egito, aquele povo estava corrompido. Aquele povo não tinha mais coisas boas dentro do seu coração. A cultura hebreia, os hebreus não tinham mais cultura. Eles estavam fadados às coisas, à adoração, a deuses, a comidas dos egípcios. E o que é que faz o Senhor naquele momento? Quando Moisés vai ao monte e aquele povo se desvia, o Senhor diz: Moisés, eu vou destruir esse povo e de ti eu vou fazer uma nova nação. Moisés, amigo de Deus, clama ao Senhor e diz: Senhor, não faça isso, porque se o Senhor fizer isso, as nações vizinhas vão dizer que o Senhor é um Senhor ruim, que tirou as pessoas lá da servidão e matou no deserto. Aparentemente, amados, o Senhor escuta. Só que o que nós lemos aqui na introdução diz que eles pereceram. Então, a nova geração não foi aquela que saiu da escravidão. A nova geração foi a que nasceu no deserto, com exceção de Josué e Calebe. Olha como é interessante. As promessas do Senhor não voltam atrás. Quando ele disse a Moisés que aquele povo ia perecer e ele ia fazer uma nova nação, aparentemente Moisés achou que convenceu Deus. Mas Deus não se deixa convencer pelo homem, porque o nosso coração, ele é muito traiçoeiro. O Senhor faz aquele povo, numa jornada que seria de 40 dias aproximadamente, faz aquele povo passar 40 anos no deserto. E o Senhor faz a destruição de todo aquele povo, que tinha uma cultura egípcia. Então o Senhor realmente faz uma nova nação. Uma nova nação guiada por Moisés, que por sua vez era guiado pelo nosso Senhor. Olha como é interessante, a promessa do Senhor se cumpre. O que eu quero dizer, meus amados, que o Senhor tem promessa e Ele vai fazer promessa sim. Ele fez promessa e vai cumprir as reais. E aí, amados, o que acontece? Vamos dar sequência. O tempo passou, morreram Miriam, Arão e Moisés. E Josué foi escolhido pelo Senhor para conduzir o seu povo. Logo depois, ele enviou 2 espias a milenar cidade de Jericó, com o objetivo de estabelecer estratégias para a sua primeira guerra como líder dos hebreus. Mas olha como é interessante. O que é que o Senhor faz? Nós estamos numa sala de jovem. Josué estava ao lado de quem em todo aquele período? De um ancião. Josué estava ao lado de Moisés. Não foi por um acaso que o Senhor escolheu Josué. Não foi por um acaso que Josué e Calebe, daqueles 10 que foram espiar, só os 2 entenderam que o Senhor estava com ele. Os demais, os outros 10, mas ele só entendeu porque ele já estava acompanhando. Ele já tinha ideias. Amado, eu não estou dizendo que vocês têm que estar com idosos, com senhores mais velhos. Mas a palavra do Senhor diz, cuidado com as tuas companhias. E eu vou abrir mais um parênteses aqui. A ciência diz, amados, que nós somos a média das 5 pessoas mais próximas de nós. Provavelmente aquele jovem,
Eles estavam próximos de jovens, mas também próximo de um ancião chamado Moisés. Aprendendo, convivendo, assim como nós estamos nessa sala, aprendendo um pouco mais de Deus. Continuamente, Josué certamente estava aprendendo com os mais experientes. E é o que nós temos que fazer, amados. Ninguém é dono da verdade. Nós temos que aprender todos os dias. E estar do lado de pessoas que buscam a Deus, que conhecem um pouquinho mais. Eu sempre aprendo, sempre que eu estou com vocês na sala, aprendo com os irmãos que estão em outras congregações, quando nós conversamos, com pastores que estão do meu lado. Por quê? Porque ninguém é o dono da verdade. A única verdade absoluta é Jesus. Porque ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por ele. Então, a única verdade imutável é Deus e na figura de Jesus Cristo. Esta é a verdade, este é o caminho. Os demais, amados, a gente tem que aprender a viver. Aí entra um conselho, amados, que eu posso dar a todos. Ou você muda o ambiente que você está, ou o ambiente que você está mudará vocês. Então, amados, nós temos que ser não os influenciados. Nós temos que ser aqueles que influenciam. E muitas das vezes, meus queridos, não importa onde você esteja, seja o influenciador, porque você já é cheio, você já é batizado, você já tem o Espírito Santo na tua vida. Então, mesmo que você não saiba louvar, mesmo que você não saiba pregar, mesmo que você não seja um obreiro, mas dê o testemunho da sua vida, e você dando o testemunho da sua vida, você já estará dando exemplo para todos. Amém? Agora, mas vamos para o nosso primeiro item. Fala o livro de Josué. E tem 3 subtópicos. A visão panorâmica do livro de Josué, como era o mundo na época de Josué, e Canaã. Consigo acompanhar com vocês alguns comentários. Se tiver alguma dúvida, fique à vontade. Vamos tentar, nesse primeiro momento, que para mim é novo e para vocês também, ou para a maioria, vamos tentar interagir. Se for, como eu digo na sala, não tem uma pessoa só aqui na sala, existe um grupo. E esse grupo, se tiver dúvida, não entendi, a gente volta, a gente discute, trata rapidinho, desde que esteja dentro do tema, porque, como vocês bem sabem, esse irmão fala demais. Então, se deixar, a gente fala aqui à tarde e entra na noite. Amém? A visão panorâmica. Josué é o primeiro dos livros denominados históricos das Sagradas Escrituras. Segundo os estudiosos, a obra começou a ser escrita por volta do ano de 1400 a.C., data aproximada da destruição da cidade de Jericó. A maioria dos teólogos acredita que o Senhor, o servidor de Moisés, Josué, filho de Num, da tribo de Efraim, escreveu quase todo o livro, salvo no final, ao qual narra o seu falecimento. O livro de Josué continua narrando a história dos hebreus após a peregrinação de 40 anos, descrito no livro de Números. Amados, só um parênteses aqui. 40 anos, amados, o propósito e o objetivo, como na minha introdução foi dito, era de refazer, ou seja, de recomeçar, de redefinir uma nova estrutura, não baseada mais na vida secular, mas baseada nos princípios, nos valores a qual o Senhor nos constituiu. Aquele povo, aqueles escravos que passaram 430 anos no Egito, eles já tinham perdido todos os valores, princípios, regras, morais, condutas. Então foi preciso o Senhor levantar um libertador, a qual esse libertador tinha comunhão com Deus, para que Deus falasse com o profeta e esse profeta orientasse o povo. Então aquele povo no deserto estava sendo reestruturado. Ele estava saindo de um mundo perdido, um caos, para entrar numa nova era, num novo aprendizado, numa nova cultura.
eu diria até não numa nova cultura, mas no restabelecimento daquilo que foi quebrado, da aliança que fora quebrada no passado. E aí aquele povo estava perdido, e o Senhor restaurou através de Moisés. Mas tem um outro parênteses que é interessante, amados. Como podemos ter consciência do que estamos fazendo? Temos que ter muito cuidado. Porque mesmo aquele povo antigo, morrendo, deixou sequelas para a nova geração. No episódio no deserto, quando o Senhor levanta a serpente, a praga da serpente, e quando a serpente picava uma pessoa e morria, porque eles estavam sendo desobedientes. Ou seja, mesmo ensinado por Moisés, mesmo Moisés sendo orientado por Deus, aquele povo ainda tinha resquício daquela antiguidade, daquela cultura antiga, e o Senhor precisava tratar aquele povo. Hoje, amados, o que está acontecendo conosco, e eu sempre digo isso nas salas, os tempos são diferentes, mas o cenário é quase o mesmo. O Senhor nos tirou do deserto, do mundo, e nos colocou dentro de uma igreja, que hoje, eu falo igreja é templo, mas nós somos igreja. O problema, amados, é que hoje nós ainda temos muitas coisas do mundo. E o que está acontecendo hoje, amados, na verdade, não é para os ímpios, é para nós crentes. Porque, amados, os crentes hoje, às vezes, perderam os princípios, perderam os valores. Acredita só porque está dentro da igreja, já está no caminho certo. Aquele povo que nasceu no deserto, já com orientação de Moisés, também acreditava estar certo. Mas o Senhor mostrou que eles precisavam ainda renovar valores, princípios, regras e moral. Então, o que está acontecendo hoje, amado, é para nós. Não é para os ímpios. Você vê hoje ímpio bebendo, ímpio indo para a praia, você vê os ímpios fazendo tudo normal. Aí você vê os crentes, que achavam que era crente, voltando para Deus e buscando a Deus. Vamos dar seguimento, amados. Josué, ainda no tópico 1, Josué apresenta aspectos singulares, indispensável a uma vida cristã saudável, pois os princípios espirituais nele escritos e os eventos registrados servem de ensinamento, admoestação e conforto aos cristãos de todas as épocas. Veja bem o que eu acabei de falar. Esses princípios e valores que nós vamos estudar nesse trimestre está intrínseco, ligado a se nós estamos realmente considerando os valores e princípios que o Senhor nos colocou. Nós estamos sendo confrontados contra nossos princípios e contra os nossos valores, que não tem que ser nosso. Tem que ser os valores éticos e morais a qual está estabelecido, não aquilo que eu acredito. História de relatividade é coisa mundana. Tem princípios que são imutáveis. O nosso Deus é o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente. O que ele disse há 1000 anos atrás, há 3000 anos atrás, há 2000 anos atrás, tem o mesmo valor hoje, sem tirar uma vírgula. Então, amados, quando diz que o objetivo dos registros serve para nos ensinar, admoestar, ou seja, nos chamar a atenção, e para conforto, quando diz para conforto, está dizendo, Deus está conosco. Nós vamos passar por isso, mas nós vamos sair de cabeça erguida. E se nós passarmos por maus bocados, amados, é permissão de Deus. A gente tem que parar de dizer que o inimigo colocou. Amados, o inimigo não tem essa força, não tem esse poder. Se está acontecendo, ou o Senhor colocou, ou ele permitiu. Então não cabe a gente ficar murmurando. Cabe nós tomarmos uma posição de orar, de pedir ao Senhor que nós possamos ficar no centro da sua vontade. E aí, com essa consciência, o Senhor vai nos dar graça. O Senhor vai nos dar livramento. O Senhor vai nos dar do alto. Porque pela crença, pelo crer, pela fé, o Senhor vai alcançar a minha e a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Como era o mundo na época?
como era o mundo na época em que Josué estava para entrar na terra prometida. Segundo pesquisas históricas, quando Israel transpôs o Rio Jordão por volta de 1400 anos antes de Cristo, muitos povos já estavam em estágio civilizatório bem mais avançados, mas outros países, por seu turno, sequer existiam. No Japão, a primeira fase da civilização chegou ao seu apogeu, ou seja, já existia. Em vários lugares da Europa, as populações começaram a erguer vilas fortificadas. No Peru, mais ou menos neste período, foi iniciado o uso de instrumentos de metais. Porém, não havia civilização na América do Norte, onde ficam os Estados Unidos, Canadá, sendo que o primeiro povo surgiu no México, América Central, ali aproximadamente. Sendo que o primeiro povo surgiu no México, por volta de 1500 anos antes de Cristo. O Império Assírio viria a surgir em 1200 antes de Cristo, e somente em 21 de abril de 753 seria fundada a cidade de Roma. Olha como podemos tirar daqui um dos princípios. Enquanto aconteciam as coisas na região da Judéia, da Samaria, ou lá na fundação, bem antes, enquanto acontecia isso na invasão ou na reconquista da terra, a civilização do mundo já estava em andamento. E é importante quando o Senhor diz: ide pregar o evangelho a toda criatura, ele já estava nos preparando Josué para preparar um povo. Aquele povo não ia aceitar Jesus, e aí ia estender para nós pregarmos o evangelho a toda criatura. Ou seja, no momento que aquilo ocorria naquela região, o mundo já estava sendo civilizado, mas sem a presença do Senhor. E o Senhor já preparando o seu povo para que este povo fosse levar o seu evangelho a todo mundo, a toda criatura. É fantástico. Deus vai preparando as coisas de uma forma fabulosa. Deus é tremendo. Naqueles idos, ou seja, naqueles dias do Egito, era um país rico, não há bastante houvesse perdido a mão da obra escrava dos hebreus. Apesar de ser rico, o Senhor tirou os escravos, mas eles continuaram ricos. Quando a Babilônia e a Síria, que ao longo da história destruíram muitas nações, hoje não mais existem. Israel, porém, uma nação formada inicialmente por ex-escravos, mostrou-se um projeto que deu certo, sendo atualmente um país de primeiro mundo. Olha como é interessante. O Senhor pega um povo que era ex-escravos para uma terra que eles tinham que conquistar. Eles não tinham terras. E depois aqui na frente, eu já tinha lido antes, vamos ver a dimensão que era Israel. E o Senhor faz com que esse povo seja um povo tão próspero que hoje é um país de primeiro mundo. Mas o que é interessante é que quando você vê as imagens de Israel, você vê só a cidade antiga. Mas os vídeos de pessoas que foram lá e mostram, é uma cidade fantástica. É uma potência. É um país de primeiro mundo, totalmente desenvolvido. Mas ninguém mostra. E um país extremamente pequeno e sem recursos naturais. Mas o Senhor deu graça. E aquela terra é uma terra que emana leite e mel. Para vocês terem uma ideia, eles são os maiores exportadores de fruta daquela região. Um país que não tem chuva abundante, um país que, depois eu vou mostrar aqui na parte da lição, é uma área continental muito inferior ao nosso estado, mas o Senhor, quando estende a sua mão, a graça, o favor acontece. E eu creio, assim como ele fez com Canaã, ele vai fazer nas nossas vidas. E aí vamos para o terceiro tópico do primeiro item, chama-se Canaã. O território de Canaã é dominada, a denominada Terra Prometida tinha aproximadamente 290 km de comprimento por 65 km de largura
e fica a 480 quilômetros do Egito. Aí vai falar aqui que fica a 1.200 quilômetros de outra cidade, e vai ficar a 1.000 de Babilônia, vai ficar a 1.600 da Pérsia, que eram grandes aglomerados, grandes metrópoles. Nós estamos falando de cidades que conquistaram. Então, olha o que o Senhor faz. Coloca Israel 290 quilômetros por 65 quilômetros de largura. Para vocês terem uma ideia disso, vou fazer uma conta para vocês visualizarem. Daqui para Pacajus era o termo de Canaã. Daqui para Pacajus, aproximadamente. Mais uma distância como um pouquinho mais longe do que Sobral. Olha o tamanho de Israel perante as potências que tinham naquela região. E olha no anunciado. Fundada, vamos lá, a cidade de Roma, fundada na conquista da Terra Prometida. A Terra Prometida era uma estreita faixa de terra do Oriente Médio. Deus poderia ter prometido que eles iriam conquistar o mundo, mas não. O Senhor estabeleceu apenas aquilo que seria necessário para o seu povo fazer a diferença na terra. O Senhor poderia ter dito àquele povo: olha, assim como Babilônia, assim como Roma, assim como a Síria, assim como o reino persa conquistou várias terras e cresceu abundantemente, vocês também vão fazer. Mas Deus não faz isso. Deus dá um filete de terra, considerando que é um pedacinho de terra, para que eles tomassem posse daquilo que o Senhor prometeu. Então o Senhor não está preocupado se Israel ou se nós vamos ter aqui uma grande porção. Porque a nossa grande porção, o Senhor está querendo dizer para nós assim, olha, essa porção é lá em cima. Aí lá é grande. Lá você não consegue nem medir. Aqui é esse pedaço. É o que eu prometi para vocês. Era isso que Deus estava dizendo. Canaã é a terra prometida. É esse pedaço. Se contente com isso. Sabe para quê? Para o povo não ficar soberbo. Imagina Canaã sendo um povo que conquistaria tudo. E entrar a soberba no coração. Por muito menos a soberba entra. Imagina se aquele povo tivesse uma grande porção de terra. Então o Senhor já mostra que nós temos que ser humildes. E o Senhor mostra que dos pequenos que vêm as grandes coisas. O Senhor, a palavra do Senhor diz que Ele pega os pequenos para confundir os grandes. Ele pega os indultos, os incultos para confundir os sábios. Porque é assim que o Senhor faz. A palavra do Senhor diz que Ele opera na nossa fraqueza. Então, amados, não se sinta pequeno, não se sinta menosprezado, não fique com medo do que está acontecendo, porque maior é o Senhor que está conosco do que tudo que está à nossa volta. Nós temos que lembrar que Ele está no controle de todas as coisas, de tudo. Então esse medo, esse pavor, amados, tira do teu coração. É isso que o inimigo quer. Nós já somos, olha a introdução, nós somos mais do que vencedores. É porque às vezes nós estamos buscando aqui. Nós queremos aqui. Nós queremos agora. E o Senhor está dizendo, ei, não se preocupa não. Fica tranquilo. Relaxa teu coração. Assim como na saída do Egito, do deserto, na saída do Egito, o Senhor mandou que matasse um cordeiro e pusesse sangue sobre os umbrais da porta. Hoje, amados, quanto mais quem aceitou Jesus, que o seu sangue foi derramado sobre nossas vidas. Temor, medo não pode fazer parte do repertório cristão. Porque isso é falta de fé. Isso é incredulidade. Nós temos que crer, acreditar. Lá em Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar-lhe. Então, esta fé, esse conceito tem que estar intrínseco dentro de nós. Intrínseco. Não pode em nenhum momento ter dúvida. Porque se nós tivermos dúvida, diz lá em Salmos que nós seremos como a onda do mar, que vai para ali, vai para acolá. Então nós temos que ter fé, certeza, convicção. Amém? Porque Deus não estabeleceu a terra prometida como dimensões continentais. Porque Ele preferiu, mais uma vez, ensinar o seu povo de humildade. Amados, lembre que isso aqui é só uma introdução do trimestre.
tem coisas aqui que, no detalhe, nós vamos entrar nas próximas lições. Amém? Vamos para o segundo tópico, o propósito, a divisão e o valor do livro de Josué. Nós vamos falar sobre o propósito, um pouquinho da divisão e o valor. Vamos lá, propósito. O livro de Josué é um marco na história dos hebreus. Agora o povo parecia estar cheio de fé e mais unidos assim. Assim Josué, o escritor do livro, teve como objetivo apresentar uma visão do seu chamado, do milagre da travessia do Rio Jordão, a devoção e a obediência do povo. Amados, quando eu vejo a obediência, eu vejo o cerne de todas as escrituras, de todos os mandamentos. Se nós olharmos para os mandamentos, diz para não adorar outros deuses, não, são 10 não, na verdade são 11, que no primeiro tem 2 não, para a gente ser obediente. Quando você sai do crivo da obediência, você vai para Efésios 2:2, se eu não estiver errado, é isso mesmo. Efésios 2:2 diz que o inimigo opera nos filhos da desobediência. Olha como é interessante. Como o cerne de obediência, ela permeia toda a vida do cristão. Na hora que nós desobedecemos, nós damos margem direta para o inimigo trabalhar em nossas vidas. Mas o fruto da obediência é o princípio, é o conceito dos caminhos do Senhor. 1 Samuel 15:22 diz na parte B que obedecer é melhor do que sacrificar. Olha o que diz as escrituras para nós, que o obedecer é melhor do que sacrificar para o Senhor. E aí lá em Efésios, repetindo, diz que o inimigo opera nos filhos da desobediência. Então a escolha de coisas que acontecem em nossa vida está relacionada à nossa obediência ou à nossa desobediência. Sempre que eu encontro essa palavra, eu me maravilho do tanto que temos que ser obedientes. Bem como das companhias militares, das campanhas militares para conquistar a terra que Deus havia prometido. Mais tarde, o salmista declarou: pois não conquistaram a terra pela sua espada. Olha, apesar de Josué orquestrar, organizar, mas não foi pela força da espada. Josué orava, Josué pedia estratégia, Josué orava e pedia direção. Então quem venceu as batalhas, amados, não foi Josué, foi Deus. Foi Deus guiando. Ele diz, ó, onde tu for, onde tu pisar a planta do teu pé, eu serei contigo, como estava lá no texto. Olha o que Deus fala. Onde tu pisar a planta do teu pé, eu estarei contigo. Então, não foi Josué, não foi a força da espada. Agora, por que Josué monta as estratégias? Porque o Senhor orienta. E quando o Senhor orienta, faça. Abre um parênteses aqui, amados. Deus sempre fala conosco. Quando vamos fazer uma coisa errada, o Senhor, o Espírito Santo, não faça. Mas nós teimamos e nós fazemos. Nesse momento nós somos desobedientes. E nós pagamos o preço. Temos que ser obedientes, amados. Nem o seu braço os salvou. E sim a tua destra, ou seja, quem está ao lado do Senhor Jesus Cristo. E o teu braço. E a luz da tua face, porquanto te agradastes dele. Olha, temos que fazer o Senhor nos agradar. E como é que ele se agrada de nós? Tão somente, amados, seja obediente. Olha aí, olha a simplicidade. Obedeça, seja obediente. O livro também tem o propósito de mostrar toda a caminhada ministerial de Josué, bem como apresentar detalhes das muitas batalhas e das condições nas quais a terra não apenas foi conquistada, mas também dividida em áreas tribais. Por fim, Josué se despediu dos hebreus, conclamando-os o que servisse fielmente ao Senhor. Quem lembra? Josué, quando termina de conquistar todas as terras, e disse, eu não sei vocês,
mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ou seja, Josué tinha plena consciência do que aquela passagem toda no deserto foi o Senhor que os tirou. Josué tinha plena consciência de todas as vitórias e terras conquistadas foi por intermédio do Senhor. E por gratidão ele faz uma das maiores colocações que se deve ser feita em menção da Bíblia no aspecto de vitória. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, a esse Senhor que nos dá tudo, a esse Senhor que nos faz acreditar em tudo, a esse Senhor que nos dá o amanhecer, a comida, a esse Senhor que faz tudo, até o que nós não pedimos, o Senhor faz por nós. Que a palavra do Senhor diz que quando nós vamos pedir, antes mesmo de pedir, Ele já sabe. Ele é tremendo, Ele sonda os nossos corações. O livro de Josué possui uma clara, vamos para o segundo tópico do segundo tópico do item 2. A divisão. O livro de Josué possui uma clara divisão eterna, bastante útil para entendermos os estágios da saga dos hebreus rumo a Canaã. Segundo a Bíblia de estudo pentecostal, podemos dividir o livro de Josué da seguinte maneira. Primeiro, preparação para a conquista. Olha o que o Senhor faz. Preparando o povo. Em nenhum momento Josué diz, vamos, vai. Não. Josué chama o povo. Prepara o povo. Ora com o povo. Josué não vai de qualquer jeito. Não é diferente na nossa vida. Vamos abrir um parênteses aqui de novo. Nós temos que preparar o povo. O que nós estamos fazendo hoje aqui? Preparando o povo. No segundo tópico do item 2, a segunda divisão, Marcelo, é isso mesmo. Segundo tópico, a divisão. Preparando o povo com conhecimento. A palavra do Senhor diz que o seu povo perece por falta de conhecimento. O que é que nós estamos adquirindo hoje? Conhecimento. De quem? Do homem? Não. Nas Escrituras. Do livro sagrado, do próprio Deus. O que o Senhor fez para nós. O segundo ponto, parte B, diz preparando a estratégia. Você acha que é de qualquer jeito? Não é de qualquer jeito. Tem um passo a passo. Tem um processo. E o processo é, ora a Deus. Pede direção a Deus. Lembra que no deserto, Moisés não levantava de qualquer jeito. Tinha uma forma. Se tiver a nuvem, se a nuvem ficar sobre a arca, e se o vento tirar, sobe, levanta. Direção de Deus. Quando você está na direção de Deus, as coisas acontecem. No segundo ponto, diz a conquista efetiva. Amados, quando você começa a colocar as coisas que Deus te orienta em prática, você começa a dizer assim, por que eu não fiz antes? Por que eu não coloquei, Senhor, na direção, no caminho? Aqui mostra, amados, que tudo tem uma forma, tudo tem um modelo. Primeiro você prepara o povo, depois você prepara a estratégia, aí agora você vai para a batalha. Aí você vê o resultado, que é a conquista. Porque a conquista não é nossa. A conquista é de Deus, assim como foi com Moisés, assim como foi com Josué. E aí, amados, eu queria passar, como aqui essa parte que nós vamos... são muitos tópicos dessa parte da divisão, e eu já li a revista, ela vai estar na frente com mais detalhes. Vamos aqui para o valor. Vamos lá no segundo tópico, item 3, o valor, para a gente dar sequência, porque senão a gente vai se alongar muito e não vai ficar cansativo para os irmãos. O valor. O livro de Josué tem um extraordinário valor histórico para narrar como o povo de Deus atravessou milagrosamente o Rio Jordão. No período das cheias, a queda de Jericó, bem como a conquista e divisão da terra prometida. Ao contar essas histórias, Josué não omitiu nenhum dos seus erros. Olha como é interessante. Às vezes a pessoa fala que o papel aceita tudo. Só que nas Escrituras Sagradas, não só como Josué narrou também os seus erros,
A Bíblia nos mostra todos os grandes homens que erraram, para mostrar que apesar de nós sermos santos, e esse santo não fala de santidade, de não pecar, mas fala de nossa fragilidade. Esse santo que se refere a nós cristãos, fala de separado. Porque santo dos santos é só Deus. Mas esse santo aqui refere-se a separado. Para mostrar assim, olha, nós somos frágeis, nós somos pequenos, e nessa nossa fragilidade, nós vamos errar. E o Senhor sabe o que é um erro nosso e sabe o que é uma intenção de errar. São duas coisas diferentes. O cristão não acorda e diz, vou pecar, e logo mais à noite eu vou para o culto pedir perdão. O Senhor não fala assim. O Senhor não vê assim. Se você pensa desta forma, aí você não está longe de ser cristão. Como diz o nosso amado pastor Samuel, o pecado na nossa vida tem que ser um deslize, um descuido. A gente não pode sair para pecar. A gente pecou. Porque a palavra diz que nós, se dissermos que não pecamos, já estamos errados, já somos pecadores. Então a gente tem que pedir misericórdia ao Senhor pelos nossos erros e nossas falhas. E entender que somos pequenos e servos, fagulha, somos pequenez. E entender que é o Senhor que nos conduz. Amém? A queda de Jericó... Você atravessou milagrosamente no Rio Jordão. No período das cheias, a queda de Jericó, bem como a conquista da divisão da terra prometida. Ao cortar essa história, Josué não omitiu nenhum dos seus erros, acabamos de falar. Para demonstrar que, embora tenham feito algumas escolhas equivocadas, Deus nunca perde o controle da história. Afinal, como disse Paulo, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Olha como é interessante. Todas as coisas, não é o que está acontecendo hoje, contribui. Eu tenho certeza que hoje nós temos mais pessoas, muito mais pessoas lendo a Bíblia, nós temos muito mais pessoas buscando a Deus, e eu não tenho dúvida, quando isso passar, muitas das pessoas vão aceitar Jesus novamente e reconhecer que estavam falhando. Isso está lá em Romanos 8, 28. O livro de Josué é importante para a nossa vida devocional, pois nos mostra que somos indivíduos falíveis buscando nos relacionarmos com o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o qual, cheio de bondade e de misericórdia, cumpre integralmente suas promessas. Nós já falamos que as promessas de Deus não são frustradas, que as promessas de Deus nunca ficam para trás, elas sempre vão acontecer na minha vida e na tua vida. Não tenha dúvida. O que está acontecendo hoje em nossa sociedade é um grande lembrete, é um grande puxão de orelha para dizer, ei, quem tu pensa que tu és? Ei, quem é você? Preto, branco, rico, pobre, feio, bonito, todo mundo está de forma igualitária. Não existe hoje maior, menor. Por sinal, começou dos que acham que é maiores. E graças a Deus o Senhor até o momento tem protegido os seus servos e vai continuar protegendo. Porque o Deus de Isaac, o Deus de Abraão e o Deus de Jacó é o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente. Mas vamos se encaminhar para o final. Vamos para o terceiro tópico, falando sobre os antecedentes históricos. O deserto chegou ao fim. A aliança de Josué deu início a um novo tempo, onde não haveria mais nuvens e coluna de fogo, nem um maná cotidiano, nem água saindo de rochas. Eles agora não morreriam em frágeis, não morariam em frágeis tendas, mas em casas bem construídas. Comeriam dos frutos que a terra produzisse e beberiam a água dos rios e mananciais. Os milagres experimentados durante a caminhada pelo deserto se tornariam
mais esporádicos. Porém, Deus estava dando-lhe uma terra que manava leite e mel. Deus não está dizendo que os milagres não iriam mais acontecer, mas que agora eles tinham um lugar instituído por Deus, para que eles pudessem conduzir as suas vidas produzindo, que eles conduzissem as suas vidas dentro daquilo que o Senhor permitiu e deu para eles. Como os hebreus conseguiram chegar até Canaã? Somente a mão de Deus. Diante daquele deserto, onde à noite tinha uma coluna de fogo, durante o dia tinha nuvem, onde a rocha tocava e saía água. 40 anos foi Deus. Não foi a força de Moisés. Não foi Josué com sua força e entendimento que aprendeu no deserto junto com Moisés. Foi Deus. Foi Deus que conduziu eles àquela terra. Porque Deus tinha promessa. Porque daquele povo tinha a promessa de sair o Salvador Jesus Cristo. Deus tinha promessa. E quando Deus tem promessa, meus irmãos, não tem exército, não tem guerra, não tem nada que impeça. Amém? No segundo item do terceiro tópico, as últimas palavras de Moisés. Com o fim da caminhada pelo deserto, o povo chegou à fronteira da terra prometida. E por orientação do Senhor, Moisés convocou uma reunião com todos, pois ele sabia que morreria em breve, sem entrar em Canaã. Entretanto, o povo precisava ouvir mais uma vez todos os mandamentos do Senhor. Olha como é interessante. Esses mandamentos estão em Deuteronômio, de novo, novamente. E Deuteronômio quer dizer a segunda lei, ou a repetição. E aí isso também eu posso transportar para hoje. Vamos lá. Todos os dias temos que nos encher novamente. Todos os dias temos que lembrar das promessas. Todos os dias temos que nos alimentar da palavra de Deus. Como a palavra diz, nós somos um pote de barro. E esse pote de barro está vazio. E aí quando a gente se alimenta, a gente enche esse pote. E quando esse pote está cheio, ele derrama. E ele fica vazio de novo, então a gente tem que buscar de novo. Aí está escrito assim, olha. A fé vem por ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Então, como repetir os mandamentos para aquele povo? Temos que estar repetindo, estar lendo, estar buscando, estar indo para o culto, ou estar em casa lendo, ouvindo uma pregação. Aproveitar este momento que o Senhor nos concedeu de estar em casa, para estar nos alimentando, nos enchendo, mas não de TV, nos enchendo de Deus, de palavra, de unção, de poder do alto. Para que no momento oportuno, esse vaso, eu e você cheio, possa levar para aqueles que precisar uma palavra, o Evangelho, as boas novas de Deus para a vida das pessoas. Amém? Um novo tempo de fé, item 3, expectativas. Os hebreus estavam cheios de fé e boas expectativas, diferentemente do que ocorrera 38 anos atrás, quando Deus reprovou toda uma geração. Agora, para entrar na terra prometida, eles teriam de enfrentar um obstáculo, as águas do rio Jordão. Meus irmãos, nada vem de graça. Nada acontece por acaso. O Jordão, hoje, nós podemos representar por esse momento que nós estamos passando. Mas lembrem, sempre tem uma grande bênção na minha vida e na tua vida. Há tribulações. Há um intempéries, há um muro, há uma muralha, sempre, para impedir do ser humano, do crente, chegar à sua bênção. Mas isso não é intransponível. O Senhor está dizendo aqui, ó, ei, assim como tinha que passar o Jordão, vamos ter que passar por isso juntos. E Deus está conosco. Deus vai abrir o Jordão. Deus vai abrir todo esse cenário que está acontecendo
E nós vamos sair fortificados disso. Meus amados, o Senhor nesse momento está nos preparando para algo, parece, todo mundo fala do caos. Nós não vamos viver o caos da tribulação não, meus irmãos, nós já vamos estar no céu. Isso é uma preparação para o que o Senhor vai fazer com esta nação, com esse mundo. Essa é uma preparação para o avivamento. Isso é uma preparação para preparar os crentes, preparar aqueles que buscam o Senhor de forma verdadeira para algo grandioso, algo maior. Veja que ele não está mexendo com uma região, ele não está mexendo com um bairro, com uma cidade, com um país. Ele está mexendo com o planeta, ele está mexendo com o mundo. Então todos os crentes do mundo vão sair desta história de uma forma fortalecida. Vai sair dessa história, deste momento, de uma forma que só depois para você dizer assim, irmão, você tinha razão. O Senhor nos preparou, o Senhor nos colocou uma prova, ou permitiu que o inimigo colocasse, para que nós pudéssemos sair fortificados, crentes, sem dúvida, sem temor, de algo maravilhoso que está por vir. Quando eu digo algo maravilhoso, amados, eu não estou dizendo que vai ser só aqui. Pode ser que seja uma preparação para nós subirmos, que é muito mais maravilhoso ainda do que eu estou dizendo. Então, amados, vamos levantar a nossa cabeça, vamos orar a Deus como temos feito e fizemos hoje em frente à nossa igreja, clamando ao Senhor, mostrando humildade, mostrando que Ele é o Senhor das nossas vidas, mostrando que só Ele é o Senhor. Dando continuidade, a expectativa de que algo poderoso da parte de Deus aconteceria, e vai acontecer, e que teriam grandes vitórias, transformou-se numa certeza entre os hebreus. E assim essa certeza será conosco, conforme eu falei. Assim Deus os aprovou e também vai nos aprovar. Pois sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6, que eu já li aqui hoje. E realizou grandes milagres no meio do seu povo. Esta verdade acerca da fé genuína é atemporal, ou seja, não foi naquele momento. Ela é atemporal, ela não tem tempo, ela não tem momento para si. O mesmo Deus de Isaac, Abraão e Jacó é o mesmo Deus que nós servimos. É um. E é o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente. Temos só que lembrar que Ele é o que é e da forma que é. Esta verdade acerca da fé genuína atemporal, nos dias de Jesus, os que iam até Ele com fé, veja bem, como aconteceu com a mulher do fluxo de sangue, o cego de Jericó, a mulher cananeia, a ressurreição de Lázaro, a mão mirrada, o milagre dos pães, dentre outros, experimentaram e receberam a cura ou a provisão. Amados, ele diz que com fé. Em Hebreus já foi dito que o que é a fé? Hebreus 11:1. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a plena certeza e convicção que elas já são. Isso é fé, certeza. Então vou dizer para os irmãos aqui que nós já estamos no final, tenha certeza que nós vamos passar por essa. Tenha convicção que isso seja Deus provando, ou seja, permissão de Deus é para nos provar, e na prova de Deus não é para sermos reprovados. A prova de Deus é para sermos aprovados. Deus não prova o homem para a sua perdição. Deus prova o homem para a sua purificação. Conclusão, amados. O livro de Josué retrata de forma empolgante a travessia do Jordão, as inúmeras batalhas que proporcionaram aos hebreus tomarem posse da terra prometida, bem como a divisão da terra pelas tribos que conquistaram os territórios que lhes foram concedidos por herança. Podemos aprender, mediante a leitura do livro de Josué,
o quanto é glorioso confiar em Deus e obedecer às suas ordenanças. Amados irmãos, agradeço a todos que estiveram presentes aqui na live, que nós possamos, eu sei que foi a primeira vez, algumas coisas aí pode colocar aí na mensagem para a gente melhorar. Realmente é a primeira vez que eu faço uma live, né? Até em inglês nós temos que aprender, né? Porque senão fica, né? Aprender a falar um pouco inglês. Essa live, e que os irmãos deixem comentários que foi para melhorar. Não se preocupem, que eu sei que eu não sou perfeito e eu estou longe dessa perfeição, e o que os irmãos colocarem aí nós vamos aprender juntos e vamos melhorar para que na próxima live nós possamos atender a contento a todos. E quem quiser fazer alguma pergunta, antes que eu ore para a gente finalizar, como a gente faz sempre, a gente ora para iniciar, a gente ora para terminar. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, e aí a gente aproveita esse momento e faremos juntos, porque a ideia, amados, é a gente interagir, a gente aprender junto, e cada vez que um irmão pergunta, às vezes é a pergunta de um outro irmão. Amém? Érica Cunha está aqui conosco, a irmã Marcela, glória a Deus, glória a Deus. Marcela Cardoso, aleluia. Paulo Araújo, Márcia Roberta, minha aluna assídua, José Ferreira, ou Giuseppe, Deus te abençoe. Irmã Flávia, depois, irmã Flávia, vamos ver para atender o Instagram, porque eu não consegui, houve uma falha minha aqui, a falha técnica minha, desse operador aqui, tá? Pois, amados, vamos orar para a gente finalizar essa aula. Que Deus continue abençoando cada um grandemente. Eterno e soberano Deus, graças, Senhor, te rendemos esta tarde, pela oportunidade, Senhor, que tu nos concede de estar ouvindo, de estar aprendendo e dissertando, Senhor, sobre o conhecimento do alto. Derrama, sim, Senhor, do alto conhecimento, graça, que cada vez mais, Senhor, nós possamos ser usados pelo Teu Espírito, que Teu Santo Espírito, Senhor, fique, Senhor, àqueles que estavam ouvindo, guardando, Senhor, a Tua palavra, que cada vez mais, Senhor, Tu possa nos capacitar e capacitar, Senhor, os alunos da Tua sala, para que a gente venha, Senhor, a crescer na graça e no conhecimento de Deus, Senhor. Que tudo que nós façamos, ó Pai, que seja para a honra e para a glória e louvor do Teu santo nome. Fica conosco, Senhor, agora no final dessa tarde. Logo mais teremos, Senhor, o culto com o nosso pastor Edivan Chaves, que nós possamos também estar ali se alimentando da palavra do Senhor. E nesta quarentena, amados, que nós possamos estar buscando, aprendendo, que nós possamos estar aproveitando. Não é porque nós não estamos em casa, na igreja, que vamos deixar de ouvir nosso pastor, que assim o Senhor o constituiu, o anjo da igreja, para conduzir esse povo da Catedral Canaã Leste-Oeste. Que desde já eu sei que o Senhor tem derramado graça para todos que congregam ali. Meu muito obrigado, a paz do Senhor Jesus, que o Senhor abençoe grandemente cada um, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, amados. Um grande abraço, fica com Deus.